Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. E dessa vez eu não tô felizinha, não, tô meio tristinha. Por quê? O que que acontece? Eu comecei a fazer um tratamento com uma médica de reprodução humana numa clínica de reprodução humana, porque meu marido e eu, nós queremos tentar fazendo indução de ovulação com uma especialista. A gente não pensa em fazer FIV, mas queremos tentar de uma forma natural com uma especialista. Então, por isso que a gente procurou a reprodução humana. E aí, então, o nosso planejamento é fazer indução de ovulação, levando em coração que eu tenho ovário policístico. Então, tem mês que eu ovulo, tem mês que eu não ovulo, né? Eu já cheguei a ficar 6 meses sem ovular. Esse ano já fiquei 1 mês sem ovular. Salvo engano, foi só 1. E aí, o que acontece? Fazendo essa indução, a médica precisa que eu faça um acompanhamento por ultrassom, por transvaginal, né? Então, no dia 4, que foi o meu 4º dia do meu ciclo, eu fui lá e fiz meu primeiro ultrassom deste ciclo agora. E aí, eu saí super animada, porque no meu ovário direito apareceram 7 folículos e no meu ovário esquerdo apareceram 6 folículos. Sendo que no ovário direito eu tinha um folículo de 10,8. Para o 4º dia da menstruação, tava excelente, né? Assim, acima do esperado. E no ovário esquerdo, pasmem, apareceu um de 15 milímetros. E aí eu fiquei felizona, eu falei assim, até o dia da minha ovulação esse folículo tá gigantesco, então vai dar tudo certo, eu vou ovular. Aí eu levei o resultado desse exame para minha médica, obstetra de reprodução humana. Aí ela olhou assim e falou assim, Ellie, tem alguma coisa de errado, porque nesse período que tu estás no teu ciclo, é praticamente impossível tu ter um folículo de 15. Se isso for verdade, tu vai ovular daqui a pouco tempo, daqui a poucos dias. Então, isso tá esquisito. Então, ela pegou o resultado do meu exame, pegou as imagens aqui, e aí ela foi conversar com uma outra médica. Foi em outra sala e tal, e foi conversar com a médica. Aí a médica disse o seguinte, que provavelmente o médico fez as medidas erradas. Que esse de 15, ele apareceu na ultrassom, esse tamanho todo, porque o médico, ao fazer o exame, com o aparelho, ele pressionou o folículo, então o folículo ficou amassadinho. Aí nisso que ele amassa, ele fica maior assim, né? Na horizontal. Então por isso que pareceu que ele era grande, mas na verdade ele era menor. E aí, então, já caiu por terra isso, né? Então, eu não tinha o folículo de 15. Então, beleza. Aquela minha felicidade toda de uma jovem leiga. Enfim, caiu por terra, não deu certo. Então, eu criei esperança nesse de 10,8, que é do ovário direito. Mas aí, hoje, pensando, quando eu fiz minha segunda ultrassom, o médico pode ter errado nesse de 10 também. Esse puto deve ter errado também. Porque o que que aconteceu? Eu fiz meu exame de hoje. Nesse primeiro exame que eu fiz, o meu endométrio tava tamanho 6. Então, eu fiquei animada porque a partir do 6, que é o endométrio normal, que ele, a partir desse tamanho que consegue fixar o embrião, né? Só que 6 ainda é pouco, né? Mas, ok, é um endométrio ok. Aí o que aconteceu? Eu fiz uma ultrassom hoje e eu fiz no mesmo lugar que eu tinha feito. Só que eu fiz questão de fazer com um médico diferente. Isso, inclusive, é uma dica. Você prestar atenção no médico que vai fazer tua ultrassom. Eu achei que era tudo igual, mas não é. Tomando em vista esse resultado do exame que eu fiz no dia 4. O cara errou feio
E esse erro dele pode ter me custado um ciclo, porque o que aconteceu? Como apareceu esse folículo tamanho 10 lá no dia 4, a minha médica pensou, nós pensamos, então você vai ovular, não precisa a gente induzir, levando em consideração que sim, você vai ovular esse mês. Tudo indica, na verdade, tudo indica que você vai ovular esse mês. Então, eu não fiz indução de ovulação. Então, se esse médico fez a medição errada também desse folículo 10, significa que eu deixei de fazer uma indução por causa dele, né? E aí, perdi meu ciclo, que eu podia ter feito uma indução. Enfim, tô com ódio desse médico. E aí, na ultrassom de hoje, no ovário direito apareceram 7 folículos e no ovário esquerdo 4 folículos, ou seja, no total 11. Lá na primeira ultrassom apareceram 13 folículos, e aí nessa de hoje apareceram 11. Então, ok, a diferença não foi tão grande assim, né, de quantidade de folículos de lá pra cá. Mas eu achei muito diferente o tamanho dos folículos. Por exemplo, do ovário direito, que lá no dia 4 apareceu um folículo de 10,8, quase 11, aqui apareceu um de 12, 13. Então, eu achei muito estranho ter aumentado pouca coisa, né? Então, de 11 para 13 é um tamanho muito curto para um tempo muito longo, do dia 4 para cá. E o folículo ele vai crescendo de 1 a 2 milímetros por dia. Então, era para o meu folículo estar bem maior, né? Enfim, apareceu aqui um de 12. No laudo tá 12, mas pessoalmente meu médico disse que 13, que era 13. Então, tipo, não tenho um folículo dominante. Então, enfim. Aí eu desanimei, né? Eu já fiquei pensando, meu Deus do céu, será se vai ter esse dominante? Será se eu vou ovular? E aí no ovário esquerdo apareceram 4 folículos, né? E o maior deles apareceu o tamanho 9. Então, se eu ovular, provavelmente eu vou ovular do ovário direito. Ontem eu fiz um teste de ovulação, porque eu tava sentindo uma cólicazinha e tal, mas bem de levezinha, assim. Aí eu fiz o teste de ovulação, deu negativo. E só confirmou, esse exame de hoje só confirmou mesmo que eu não estava ovulando. E que se eu for ovular vai demorar um pouquinho, né? Então, se for conforme os outros meses, os últimos 2 meses, minha ovulação ela vai acontecer lá pro dia 16, 17, 18. Nessa janela do dia 16 ao 18, que vai acontecer esse final de semana, né? Que é do sábado à segunda. Então, eu vou fazer uma outra ultrassom na segunda-feira para saber se eu ovulei. E aí, na terça, eu levo o resultado para minha médica de novo. Só que, gente, eu fiquei muito desanimada, porque além de tudo, o meu endométrio ele diminuiu. Dia 4 ele tava 6 e hoje, dia 13, ele tá 5. Ele diminuiu 1. Então, eu fiquei super desanimada, assim, porque a partir do 6º é que é mais propício de fixar a gravidez, né? E aí eu falei pro médico hoje, eu falei, doutor, meu endométrio tá muito fino. Aí ele falou assim, tá fino mesmo. Então fica um pouco mais difícil de segurar uma gravidez. Ai, meu Deus do céu, eu já fui pensando na minha gravidez química. Aí já me bateu o desespero. Eu falei, ai meu Deus, de novo. Será, Jesus, de novo? Enfim, mas Deus sabe mais do que os médicos, né? Então, vou me apegar nisso. Vou acompanhar o meu ciclo pelo aplicativo e vou fazendo os testes de ovulação para eu saber quando é que eu vou ovular, para eu namorar, né, gente?
fazer a minha segunda parte. Que a primeira parte é fazer o tratamento e o outro é ficar ativa, né? Sexualmente falando, pro bebê vir. Mas eu confesso que eu fiquei um pouco pessimista, sabe? Com a finura do meu endométrio. Porque eu acho que o folículo, ele pode crescer ainda, né? Apesar de ter crescido pouco, assim, né? Do dia 4 pra cá. Mas eu ainda tenho essa esperança que eu possa ovular. Então, só que o meu endométrio é isso. Fiquei super desanimada com o meu endométrio. Mas vamos orar para dar certo, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui nos próximos dias. Eu achei, na minha cabeça inocente, que hoje eu teria um folículo maior e eu teria mais ou menos uma ideia de quando eu ia ovular, né? Já aconteceu isso antes no passado, né? O médico me deu uma previsão, falou assim, tu vai ovular daqui uns 2 dias. Então eu já estava preparada. Aí nesse caso não, no exame de hoje, ele falou que eu não tenho um folículo dominante. Então vamos esperar. Eu vou fazendo o teste de ovulação e eu vou contando para vocês aqui, tá bom? Para vocês irem acompanhando. Eu não tô felizinha, tô bem tristinha. Triste não, triste também. Mais desanimada, assim, sabe? Eu tô tentando ser mais positiva e tudo mais, como nos últimos meses eu tenho sido positiva. Só que mês passado o meu endométrio tava 5 e esse não. Mês passado de 5 foi para 3. Então tava muito, muito fino. E aí que eu descartei mesmo. E aí agora ele tá 5. Então ele ainda tá fino. E aí eu dei uma desanimada. Vou falar com a minha médica também para ver o que ela acha disso, para ver se é o caso de eu tomar algum hormônio. Mês passado eu tomei hormônio, e aí tanto é que no primeiro ultrassom o meu endométrio tava 6, né? Minha médica não me passou para eu tomar de novo hormônios, então eu não tomei. E aí eu vou falar com ela sobre isso, se é o caso de eu voltar a tomar o hormônio para cuidar aí do meu endométrio, para ajudar ele a engrossar. Então é isso. Vamos conversando, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Fiquem com Deus.